Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar da Câmara Temática de Transportes e Logística, da ABAR. É um prazer recebê-los. É o nosso primeiro evento esse ano, nessa gestão que se iniciou em setembro, né? Eu sou Cristiano Della Justina, hoje estou como secretário executivo da Câmara Técnica. O professor Luiz Afonso dos Santos Sena é conselheiro da ABAR, né, atual conselheiro-presidente da AGERGS, e a Natália Marcassa, nossa convidada, atual secretária nacional de Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Nesse primeiro momento, então, dando abertura, eu convido o professor Sena a dar as boas-vindas e explicar um pouquinho desse nosso trabalho aqui na Câmara Técnica. Muito obrigado, Cristiano. Muito boa tarde a todos. É um prazer tê-los todos conosco aqui neste final de tarde. Já antecipadamente agradeço a presença da Natália Marcassa, que é uma referência para todos nós pelo trabalho magnífico que vem fazendo, a trajetória profissional absolutamente fantástica e o trabalho dos vários lados que ela tem estado aí, das questões que diz respeito à infraestrutura de transportes no nosso país. A nossa Câmara Temática de Transporte e Logística da ABAR, ela já existe há algum tempo, mas a ideia agora, então, do presidente Fernando, que me convidou para a diretoria da ABAR e para conduzir os trabalhos da Câmara Temática de Transporte e Logística, é que a gente possa, então, fazer um trabalho bastante ativo em relação às questões de transportes e tudo que diga respeito à regulação de transportes, né? E, obviamente, a gente falando em transporte, fala de planejamento, fala de economia, fala de uma série de aspectos e nos vários níveis, na realidade. Então, na ABAR, nós temos agências reguladoras de nível federal, agências de nível estadual, agências de nível municipal, algumas agências setoriais, outras multissetoriais, como a que hoje tenho o privilégio de conduzir, que é a Agência de Regulação de Serviços Delegados do Rio Grande do Sul, a nossa AGERGS, que é multissetorial, que trabalha com vários setores de serviços delegados e infraestrutura lá no estado, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, a ideia é que na nossa Câmara a gente promova debates e participe, seja ativo em relação a, inclusive, tentar influenciar toda a política de transportes em nível nacional. O Cristiano, um pouquinho antes de nós começarmos aqui, ele ainda destacava, né, a questão de que as câmaras temáticas, por exemplo, de gás, aqui da ABAR, a Câmara Temática de Saneamento, são extremamente ativas, influenciaram o marco regulatório, por exemplo, do saneamento, né? Então, tanto o Ministério respectivo da área, como a ANA, no caso, tem ouvido permanentemente tudo que se diga respeito, ou que diz respeito às questões de saneamento, ouvindo a ABAR. Né? Agora, na questão do gás, também a ABAR tem sido extremamente ágil e tem trabalhado junto ao Poder Legislativo, enfim, as várias ações necessárias para que o conjunto das agências, o expertise delas ao longo do tempo, também se faça ouvir nas grandes discussões nacionais sobre o tema. Então, o nosso desafio aqui, né, Cristiano? O Cristiano, eu convidei o Cristiano para compor aí, nós tocarmos juntos, nós vamos dividir a condução aqui das questões da Câmara Temática. O Cristiano é extremamente ágil, tem uma visão extremamente privilegiada, e eu já conheço também o Cristiano há muitos anos, então tenho aqui o privilégio de tê-lo como parceria aqui também. E o nosso desafio, junto com todos os participantes aqui da ABAR, nas questões relativas a transporte e logística, é que nós temos um benchmark, aliás, 2 mínimos benchmark, que nos cria uma baita responsabilidade. Nós vamos ter que, de alguma forma, num tempo curto, né, eu espero que a gente possa estar influenciando os destinos do nosso país, assim como as demais câmaras temáticas da ABAR, eu citei 2, mas existem outras, assim como elas estão conseguindo influenciar. O desafio é árduo,
mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso com a colaboração de todos, né? E nós estamos tendo aqui, então, o privilégio de ter nessa largada, e ela aceitou o nosso convite de pronto, a Natália Marcassa, para que ela possa, então, nos ajudar aí nesse início de jogo aqui, nos ajudar a pensar um pouco sobre a área, mostrando as questões todas da experiência que ela tem, nas várias experiências que ela vem acumulando ao longo do tempo profissionalmente. Então, muito obrigado para todos. Eu espero que realmente nós possamos conduzir tanto este trabalho como os próximos, que já tem, inclusive, depois o Cristiano pode até já antecipar um pouquinho, né, Cristiano, nossos próximos movimentos, que ainda serão neste mês, né? Sim. No final do mês. Mas eu espero que a gente possa cumprir primeiro hoje um bom trabalho aqui e que nós, no futuro, possamos realmente estar ajudando aí o nosso país bem mais até no sentido de atingir os objetivos aí da área de transportes, que é uma área complexa por definição, né? Nós temos, insisto, além das dimensões federal, estadual, municipal, etc., nós temos ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, até dutos, às vezes, sobra para nós. E no caso aqui, né, Natália, a questão de mobilidade urbana, que é uma questão que aflige profundamente as questões da eficiência nas cidades, e que quando chega no nível estadual, no nível urbano, a gente não tem necessariamente ainda uma estruturação do mercado de uma forma mais sofisticada, como a gente tem, por exemplo, em algumas das infraestruturas, como ferrovia, rodovia, etc., que já está num amadurecimento do ponto de vista de mercado bem maior do que a gente ainda encontra nas questões do transporte urbano, por exemplo, só, e metropolitano, para dar alguns exemplos. Então, eu devolvo a palavra para o Cristiano. Por favor, Cristiano, faça, então, as boas-vindas, né, e a apresentação da nossa convidada especial aí. Muito obrigado. Tá bom. Sena, obrigado pelas palavras. Para mim é um privilégio poder contribuir com a Câmara ao teu lado e espero e vamos fazer de tudo aí para fazer um bom trabalho. Bom, Natália, minha colega lá na NTT, né? Eu acho que no início não me apresentei, eu apesar sou secretário da Câmara, mas eu estou como gerente de articulação e planejamento institucionais lá da NTT. Sou especialista em regulação em transportes terrestres, a Natália também. Ela é graduada em economia, com mestrado também em economia, pela Universidade lá de Santa Catarina, Federal. Foi gerente de regulação e outorga de exploração de rodovias da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da NTT, diretora da agência, secretária executiva do Ministério dos Transportes, subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. Atualmente é secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Também é atualmente presidente do Conselho de Administração da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, e atuou por 3 anos como membro do Conselho de Administração do BNDES. Natália, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela contribuição, e ela vai proferir algumas palavras para a gente agora a respeito da importância das agências reguladoras para o sucesso do programa de novas concessões no Brasil. Obrigado, Natália, por favor. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, professor Sena. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês dois. O Sena não foi meu professor, mas eu acho que ele foi meu professor, porque como ele é professor de todos os meus amigos, então eu tomo ele como meu professor da vida, tá? Então, Sena, muito obrigada e muito obrigada pela sua sempre motivação, né? Então, a gente está aqui, tem uma galera super jovem agora ingressando na carreira da agência reguladora, a gente tem agências reguladoras estaduais, e está aqui você não nos deixando abandonar o barco e retomando a Câmara de Transporte e Logística. Então, assim, muito obrigado pela sua sempre jovialidade e pela sua sempre manutenção e força nesse ritmo e nessa discussão de transporte e logística, que é uma discussão muito profícua e assim, a gente avançou muito, né?
nos últimos anos, mas a gente tem ainda muito a avançar na regulação. E, Cristiano, muito obrigada também por ter aceitado esse desafio de retomar a Câmara. Acho que a ABAR é um ambiente super importante, porque ela é um ambiente mais neutro, ela é um ambiente diferente, às vezes, do que a gente no nível federal está acostumado, ela desce para os níveis estaduais, então a gente tem uma troca super importante no nível estadual também, de conhecer a realidade dos estados e municípios. Então, é muito importante essa ação de vocês de retomar a discussão da Câmara Técnica de Transporte e Logística para a gente poder fazer essa discussão mais neutra aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Falando um pouco do tema, né? As agências reguladoras, assim, as agências reguladoras, a gente está falando para um público específico aqui, então nós sabemos que elas foram criadas na década de 90, e eu acho que o mais importante do que a criação e de como ela foi modelada é a sobrevivência dela ao longo dessas, né? A gente já vai aí para quase 30 anos de algumas agências reguladoras, 25, né, 26 anos de algumas agências reguladoras, e da sedimentação desse conhecimento e do respeito regulatório, né? Eu lembro muito, e assim, eu cheguei na agência, na NTT, foi em 2005, né? Então, já era uma agência que estava consolidada, né? Já estava, a gente é o primeiro concurso, né? A primeira turma, mas era uma agência que já estava consolidada, ela tinha sido criada em 2001 e você tinha predecessoras como a ANEEL, enfim, que tinham sido criadas na década, né? Na segunda metade ali da década de 90. E a gente tinha discussões, eu lembro que assim, grande parte das discussões jurídicas que a gente fazia ali inicialmente era sobre o escopo da competência regulatória da agência, né? Então, até onde a gente poderia regular, né, por meio de resolução, se isso deveria ser legislação ou não, se isso deveria vir do Ministério Supervisor ou não, e do nosso poder de fiscalização, se a gente poderia emitir aquele auto de infração, se ele era contestável, como não era. E a gente vê a evolução ao longo desses últimos 15 anos, né? Essas são discussões que não aparecem mais de maneira alguma, né? Então, a gente está num outro patamar de regulação. E eu acho que a regulação que a gente busca hoje com as agências, o que a gente está estudando agora, é sim, como ter uma regulação menos pesada, mas que seja bastante eficiente, como tornar crível aquele contrato de concessão que está sendo elaborado, quais são os instrumentos regulatórios mais eficientes, quais são os instrumentos regulatórios que realmente fazem o privado atingir a performance que está projetado inicialmente no contrato de concessão, mas de uma maneira que seja uma regulação um pouco mais leve. Então, a gente evoluiu muito nesses 15, 20 anos da existência das agências reguladoras. Hoje a gente faz uma discussão que é muito mais técnica e muito mais sofisticada, né? Falando da área de transporte e logística. A gente tem um dos programas e contratos e regulação mesmo das mais sofisticadas no mundo inteiro. É muito difícil hoje você encontrar um programa de concessão, um pipeline, com todos os projetos que a gente tem e com a sofisticação regulatória que a gente tem. Então, com mecanismos que observam compartilhamento de risco, mecanismos que buscam atingimento de performance. Então, é uma regulação super sofisticada que a gente tem hoje. Então, acho que essa é a direção do que a gente quer buscar como regulação, né? E não existe, né? Eu hoje no Ministério que supervisiona, né? A gente desenha toda essa parte do planejamento, né? Eu estou na Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias, né? Então, a gente desenha todo o Plano Nacional de Logística com o objetivo de entender
por um cronograma de 15, a gente está tentando fazer para daqui 4 anos, para 30 anos, né, conseguir enxergar até 2050, para onde nós vamos expandir a nossa infraestrutura. Então, o Ministério Supervisor, ele faz essa análise geral, de analisar para onde vamos crescer, quais são os gargalos de infraestrutura. Depois a gente tem um detalhamento dos planos táticos setoriais, que aí a gente vai olhar tanto a parte de portos, rodovias, ferrovias, aeroportos, como que a gente vai, então, sanar aqueles gargalos que foram apontados no Plano Nacional de Logística, com os planos táticos setoriais, e aí a gente detalha o que faz sentido ir para a obra pública e o que faz sentido ir para uma parceria público-privada. E não existe contrato bem-sucedido de 20, 30, 65... A gente está modelando agora Ferrogrão, né? A ferrovia que vai ligar Sinop a Miritituba. É o nosso projeto mais desafiador, é um projeto Greenfield, de 69 anos. Então, como que a gente fala de estabilidade sem falar de agência reguladora? Não existe projeto bem-sucedido sem uma regulação firme, sem uma regulação consistente. É isso que gera uma confiança naquela matriz de risco que a gente está desenhando originalmente no contrato de concessão. Porque ali é um contrato, como todos os contratos, para quem estuda, né, teoria do direito administrativo e teoria da regulação econômica, são incompletos. Então, a gente está modelando algo, estruturando o projeto da melhor maneira possível, prevendo uma regulação que não vai ser específica, porque são 69 anos, sem 35 anos de contrato de concessão. Quem vai ter que regular, quem vai ter que arbitrar, quem vai ter que analisar a questão fática são as agências reguladoras. E as grandes linhas terão que ser estruturais na agência reguladora para o mercado sentir essa segurança, né? E hoje, eu até estava numa palestra um pouco antes da Fitch Ratings, mais cedo, falando justamente sobre... Eu estava com a Artesp, com a Agência Reguladora de São Paulo, com a Arteres, que é um investidor de concessão de rodovia, e eu estava falando, era um painel até sobre rodovias. E de como a gente tem um marco consolidado já de regulação em rodovias. Então, você tem uma jurisprudência, você tem 25 anos de contratos de concessão bem cumpridos, né? A gente teve a relicitação da Ponte Rio-Niterói, né? Foi em 2015 que a gente fez a nova concessão após 20 anos de cumprimento de contrato de concessão. A gente fez a transição para um novo concessionário. A gente fez isso também na terra do professor Sena, lá no Rio Grande do Sul, com a Freeway. A gente teve 20 anos de contrato com a Freeway, com a concessionária Triunfo, e foi trocada a concessionária. Hoje, quem está lá, até numa outra modelagem de estrutura, de infraestrutura, são mais trechos, é a CCR. Então, o investidor hoje confia nesses contratos e continua vindo, porque a gente tem uma tradição regulatória bem sedimentada e tem uma tradição de cumprimento de contratos. Agora, temos desafios? Temos inúmeros, né? Temos inúmeros desafios, né? Eu acho que algo que era muito importante e que a gente não tinha tão claro foi aprovado, né, em 2000, foi o ano passado, né, a lei das agências reguladoras. Então, hoje a gente tem um marco legal que regula tanto a exata qualificação no nível federal dos profissionais que vão ser indicados para diretores nas agências reguladoras. A gente tem regulado na legislação algo que é super importante,
porque qualquer um que lida com a agência reguladora sabe que a gente acaba tendo vácuo de poder ao longo dos mandatos. A gente acaba, como os mandatos são com tempos fixos e necessita de indicação, aprovação do Congresso, muitas vezes a gente tem a falta de diretores em algum mandato. Então, a nova lei das agências reguladoras, ela trouxe a regulação de como isso deve ser feito em caso de vacância nesses cargos. Então, agora a gente tem um rito, as agências não ficam mais acéfalas no nível federal, então tem um rito explicativo de como isso deve se proceder, além de diversas outras melhorias e esclarecimentos que a gente tem em relação às agências reguladoras. Então, o marco das agências trouxe algo que nos bota em patamares de países da OCDE, isso é super importante para nós. Agora, falando da questão mesmo regulatória de transportes, acho que a gente tem, acho que a grande questão, e sempre isso vai aparecer, porque é o que importa no final das contas, né, são os reequilíbrios contratuais. Então, acho que o nosso disciplinamento em relação a isso tem que ser muito claro e transparente em relação a isso, porque é o que vai afetar o dia a dia do usuário de transportes, né, do usuário da infraestrutura logística. Então, acho que no nível federal, a gente veio evoluindo muito para que a gente tivesse um momento claro das necessidades de reequilíbrios contratuais fossem concentradas a cada 5 anos e precedidas de audiência pública, para que isso ficasse, primeiro, eficiente e não tivesse pedidos de reequilíbrio a cada momento. Então, a gente conseguiu botar isso no tempo do contrato e conseguiu trazer a transparência necessária para que isso fosse quinquenal. Hoje, a ANAC já é assim, os contratos de rodovia estão saindo assim também, os de aeroportos são assim. A ferrovia ela é para SCAP, então ela tem uma regulação um pouco diferente de ferrovia e de portos, mas acho que são evoluções que são muito importantes. E a gente vem galgando alguns passos. Outro ponto que eu acho que em transportes a gente vem evoluindo muito também é para uma diminuição do fardo regulatório. A gente tem, inclusive, um projeto aqui no Ministério da Infraestrutura, junto com as nossas agências reguladoras vinculadas, primeiro porque tem marcos regulatórios que às vezes fazem sentido logo no começo de uma agência e depois não fazem tanto sentido. Tem marcos regulatórios que são muito burocráticos e que a gente veio aprendendo que às vezes a gente não tem necessidade de tantos cheques. E mais, a gente tem a tecnologia hoje, né, que nos auxilia em vários controles. Então, a gente pode diminuir muito o peso de prestação de informação quando a gente tem um Centro Nacional de Supervisão, como que a NTT tem, onde ela pode acessar todas as informações dos concessionários de demanda, como que está a operação disso online. Então, a gente já tinha isso na ANTAC, hoje a gente tem na NTT, e isso faz com que a gente diminua o nosso fardo regulatório. Então, acho que a gente tem grandes desafios, a gente tem que ter uma busca incessante pela transparência, uma busca incessante por marcos estáveis, mesmo que isso doa, né? Eu brinco que estar na agência é desagradar a todos. A gente não consegue agradar o poder concedente, a gente não consegue agradar o nosso usuário e a gente não consegue agradar o nosso regulado, né? Então, é a arte de desagradar a todos, mas é uma arte que traz estabilidade para todos nesse processo. Então, acho que é um pouco disso aqui para a gente começar o debate e estou à disposição.
Natália, obrigado. Excelentes palavras. Eu, depois, ao término da palestra do professor Sena, aí a gente abre para discussão e coloca algumas questões para a gente avançar no debate. Acho que é importante a gente fazer isso depois do professor Sena, porque ele vai trazer um link agora da importância da regulação frente a esse cenário macroeconômico que a gente está vivendo. E aí está muito ligado essa questão do planejamento, essa questão da estabilidade das agências, que tu colocou muito bem, a importância da inovação, da modernização das agências, né? Porque muitas vezes uma regulação ela não se dá só pela mão da agência reguladora, mas às vezes um olhar um pouco mais estratégico em cima do mercado e até mesmo uma regulação mais leve, a gente já consegue trazer o resultado que a gente espera. Então, eu vou passar a palavra para o professor Sena, atual conselheiro-presidente da AGERGS, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em transportes, pós-doutorado na Universidade de Oxford, foi diretor da NTT, lá no comecinho da agência, em 2001, 2002, foi secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, diretor-presidente da empresa de transporte e circulação, a IPTC, professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Plano Atual de Logística e Transportes lá do Rio Grande do Sul, consultor do Banco Mundial, uma série de outras atuações ao longo da sua vida. E autor de 2 livros, Rodovias Autossustentadas, O Desafio do Século XXI, e Economia e Planejamento dos Transportes. Professor Sena, por gentileza, seu tema, o fortalecimento da regulação no atual cenário macroeconômico, diante do abrangente programa de concessões do Brasil. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Natália, aí, por esse início excelente, aí, essa abertura aí que tu fizesses. Eu estava pensando como começar a falar aqui, e aí eu estava me dando conta. Tem uma figura, uma fotografia que eu vi esses tempos, não lembro nem aonde, tentei recuperar a imagem e não consegui ainda, mas a figura, ela, para mim, é extremamente emblemática. É um menininho negro, uns 6, 7 anos, numa favela qualquer aqui no Brasil, o esgoto correndo ao ar livre, assim, do lado, e ele estava com um telefone celular na mão. Eu fiquei tão impressionado com aquela imagem, ela é absolutamente emblemática para mim. Até a década de 80, a forma de se produzir telecomunicações era igual à forma de se produzir saneamento. Era a mesma. Estatais, né? Pega custo, repassa para o usuário, que a gente chama de usuário e não cliente, nem consumidor, né? E, enfim. E aí aquela foto, ela me inspirou a pensar da seguinte forma: por que aquele telefone daquela criança, que provavelmente seja um 5G, porque boa parte do país já começa a dispor da tecnologia, ou seja, é a ponta do mundo. Então, por que no Brasil nós saímos de uma mesma realidade, que a companhia telefônica era igual às companhias de saneamento estatais, um agora está na ponta e o outro ainda tem esgoto a céu aberto? Então, como professor acadêmico, eu fiquei tão impressionado com aquilo ali. É muito simples. Teve um choque de eficiência e um choque de mercado. Coisa que está acontecendo agora com o saneamento, aos poucos, está começando com o marco regulatório do saneamento. E quando eu olho para transporte, aí eu vejo onde é que nós estaríamos nessa fotografia. O que mais me assusta é que talvez em algumas áreas, obviamente que não em todas, a Natália acabou de escrever algumas que realmente nós estamos mais para 5G do que para esgoto a céu aberto. Mas em algumas de transporte nós estamos ainda bem pertinho do esgoto a céu aberto. Por quê? Porque ainda não teve um choque de mercado. E é isso que está acontecendo no país, nas várias áreas, agora no gás, etc. E eu começando a falar dessa forma, porque eu venho agora, estou então lá trabalhando numa agência que é multissetorial, a exemplo de algumas das agências que provavelmente até estejam aqui participando do nosso evento,
e a gente consegue olhar para os vários setores e, inclusive, estabelecer algumas comparações entre elas, né? Mas o segredo da telecomunicações, que talvez seja um bom emblema, um bom benchmark a ser seguido, é que teve um choque de inteligência, um choque de mercado, um choque de regulação junto, né? Então, hoje a gente tem companhias, e eu brinco que a gente saiu de uma realidade na telefonia e que nós tínhamos um número de telefones extremamente escasso para uma realidade hoje que tem mais telefone do que gente neste país. Então, foi uma revolução, realmente foi uma grande revolução. E é isso que nós vamos ter que fazer na área de transportes, em que, em nível federal, eu acho que já vem andando há algum tempo isso, em alguns estados isso já está acontecendo, e em alguns municípios também, mas nós temos um longo caminho a percorrer, em que o papel das agências reguladoras é absolutamente central, né? Então, eu concordo com o que a Natália comentou, né? E até eu cito o Antônio Stachi, que ele foi um economista, não sei se é economista-chefe, mas é um economista importante do Banco Mundial, quando eu tive a oportunidade, então, aí, de ter sido diretor da NTT no nascedouro, no ano 0, e o ano 1 da agência, eu estava lá na agência, e tinham 4 pessoas para regular já vários contratos que estavam em andamento, entre as quais a Dutra, a CRT, e assim, outras tantas. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Com 4 pessoas, Natália, só, e a gente procurando telefone e cadeira no anexo do Ministério de Transportes para criar uma salinha para começar a NTT. Mas uma das coisas que o Antônio Stachi disse, que me impressionou muito, é o que a Natália também acabou de dizer. Ele dizia o seguinte: o regulador ideal é aquele que é odiado. Ele foi mais duro, é odiado por todos. A missão de um regulador ela é ingrata, porque nós temos que mediar conflitos que muitas vezes são conflitantes, ou interesses que são conflitantes, né? Então, esse é um desafio muito grande das agências. Bom, qual é a questão aí que é o tema que a gente tinha então proposto, né? É a ideia de olhar como é que essas questões mais macro, de planejamento, etc., casam com a questão da regulação. E aí eu digo o seguinte: a área de transportes é uma área extremamente vasta. Tem uma definição de infraestrutura que eu acho sensacional, que é a seguinte: o que é infraestrutura? É a base sobre a qual a economia acontece. Para mim, ela é perfeita. Se não tiver esta base, não tem as outras coisas. Transporte é uma das infraestruturas. E a exemplo das outras, ela tem como principal característica o fato de ser uma rede, uma network. E a ideia de que, quando tu tens redes, né, é diferente de pensar mercados que não são redes, e no caso de infraestrutura, praticamente todas são redes, e aí me reporta para 1859, eu adoro falar isso, eu falo sempre, Chadwick, que era um estatístico inglês, em que ele foi o primeiro cara que escreveu sobre a ideia de competição, não no mercado, que é típico de mercados que tende a competição perfeita, né? Ou livre competição, mas competição pelo mercado. Esta é a grande diferença entre infraestrutura, rede e os demais setores. Então, esse diferencial, ele necessariamente precisa todo um arcabouço legal, econômico, técnico, diferente dos setores que não precisam ter a tutela, entre aspas, do Estado, né? Então, esse é um desafio que nós temos. Quando a gente fala, e aí, de novo, né, a Natália falou de alguns dos setores que o setor, que em nível federal estão extremamente bem desenvolvidos, já se aprendeu muito com a história, com os erros, com os acertos, e hoje a gente tem concessões, por exemplo, na área de rodovias, extremamente sofisticadas, né? Ferrovias, a gente fazendo melhorias dramáticas. No setor de transporte aéreo, nós temos arranjos econômicos muito sofisticados, né? Qual é o grande desafio que eu acho que nós, aí, conjunto de agências, temos nos vários âmbitos, federais, estadual e municipal, né? É que este aprendizado que se tem em nível federal de arranjos e contratos muito bem estabelecidos e sofisticados também cheguem em todas as outras áreas. Eu tenho dito, e eu vou dizer aqui uma coisa que nem sempre é muito agradável, mas eu acho que é minha obrigação dizer. Nós temos, por exemplo, na área de transportes, enquanto a gente tem contratos de rodovias
hoje, federais. Agora, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente está meio que copiando o modelinho lá do federal e implantando aqui nas rodovias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente já sabe, vai dar certo, porque as federais estão dando. Mas enquanto a gente tem, de um lado, arranjos sofisticados e outras áreas de transportes, muitas vezes em nível nacional, e isso aí eu acho que chega direto perto das agências, tanto estaduais quanto as agências municipais, alguns mercados que sequer têm contrato. E isso é muito complicado, principalmente para uma agência reguladora. Regular um mercado que não tem contrato e que não é um mercado que tende a competição perfeita. Na realidade, é um mercado, né, que tem imperfeição, porque ele é um monopólio ou oligopólio, sem ferramentas para uma regulação qualificada. Esse é um grande desafio, que eu diria. Eu diria que boa parte da mobilidade urbana nas cidades brasileiras e nas regiões metropolitanas nos estados brasileiros é o grande desafio. É colocar este aporte tecnológico, econômico e financeiro à disposição para que a gente tenha mercados efetivamente eficientes. Particularmente agora, né, nós estamos também num momento muito interessante da nossa história, porque como nós já temos um bom aprendizado, nós temos agências de todos diferentes tamanhos, diferentes orientações, etc., então nós já temos um acervo muito interessante do ponto de vista de aprendizado, né? Mas, por outro lado, as agências reguladoras, elas sempre estão sob a ameaça da captura, né? Essa captura, muitas vezes, a gente nem percebe. Ela vem de várias fontes, que são dos vários stakeholders, né? Até o próprio usuário, /consumidor, /cliente, né? Ele também tenta capturar a agência reguladora, que é a agência que estabelece as regras, e como disse a Natália, né, que vai complementar um contrato que é incompleto. Por definição, porque é impossível um contrato de 30 anos prever absolutamente tudo que vai acontecer. Particularmente no momento da história em que as mudanças tecnológicas, que as mudanças sociais, né? Até pandemia veio aparecer nesse nosso século aí, no momento que a gente está vivendo aqui, né? Então, todas essas coisas, eles trazem elementos que são de difícil mensuração para períodos que eu gosto sempre de dizer, né? Um contrato de concessão são 8 governos em 30 anos. 8 governos é muito. Então, a gente tem que proteger o espírito que levou o poder público, o poder concedente, a usar essa ferramenta concessão, PPP, seja lá o que for, e preservar o equilíbrio econômico e financeiro desse contrato ao longo do tempo. Só que essas tentações de captura, elas têm se manifestado muitas vezes por parte dos governos, por parte das empresas, até por parte, eventualmente, dos próprios consumidores /usuários. Né? Nós estamos num momento agora, por exemplo, só para dar um exemplo, de um estado nosso importante aqui, que até é uma espécie de inspirador para os demais estados e até para a própria União, que tem uma tradição longa, né? E sendo bem explícita, São Paulo, né? Que tomou algumas decisões recentes que vão completamente de encontro, não ao encontro, né? No contrafluxo do que minimamente se espera em relação à preservação da independência das agências, para que possam fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, já encaminhando o final aqui, para não falar demais e muito tempo, né? Nós temos agora alguns grandes desafios. Eu vou dar só um exemplo que eu acho importante dentro da discussão de transporte e da complexidade dos vários modos de transporte e assim por diante, né? Um grande desafio que nós temos hoje é fazer aportes de tecnologias sustentáveis, por exemplo, no meio urbano e no meio metropolitano. O que eu estou dizendo? Nós vamos ter que ter ônibus elétricos. Um ônibus elétrico hoje, olhando pura e simplesmente, a gente diz assim, não, mas um ônibus elétrico custa, sei lá, 4, 5 vezes um preço do ônibus pé de boi, não sei se é essa expressão que se usa no Brasil todo. Aqueles ônibus durão, que é quase um caminhão com uma carcassinha de ônibus, né? Bom, então assim, ó, como é que a gente pode mudar esta matriz de forma inteligente, fazendo que se possa ter ônibus elétricos
circulando nas nossas frotas. É só um exemplo fortuito que eu estou pegando assim, né? É muito simples. Basta que tenha um arranjo econômico financeiro inteligente. E aí a Natália mesmo, hoje, eu imagino que ela está vivendo algumas coisas muito interessantes, que é, por exemplo, nós temos hoje no mundo, pessoal, não falta dinheiro. Eu tenho ouvido isso de muitos analistas econômicos, financeiros. Assim, o que está faltando para países como nós, e principalmente em nível do Estado, dos estados e dos municípios, são bons projetos, sustentáveis do ponto de vista técnico, econômico, legal, mas principalmente financeiro. E esse novo mundo que está vindo aí, dando prioridade, por exemplo, fundos verdes, green finance, essas coisas todas, é uma fonte inesgotável de dinheiro. Fala-se que no mundo se tem alguma coisa com 40 trilhões. Passando de bilhão, eu não consigo mais, Natália, desculpe, eu não consigo imaginar, é tanto zero que eu me perco. Mas eu só sei que assim, é dinheiro para Dedéu. Agora, para que a gente possa atrair esses recursos, nós precisamos o quê? Bons projetos, financeiramente bem estruturados. Nós precisamos que as agências, e aí independente do porte da agência, né, que elas estejam estruturadas de forma a garantir que os investidores nos enxerguem com credibilidade. Essa é uma palavra-chave, central nas discussões sobre regulação. Previsibilidade. Às vezes, e isso é um problema que eu pessoalmente, que nós aqui enfrentamos, quando tu não tem contrato, a palavra previsibilidade ela se extingue naturalmente. Então, o setor de ônibus, por exemplo, isso é um problema muito sério, né? Mas a agência tem que ser previsível, né? Ela tem que ser transparente, como já todo mundo acaba falando, né? E fundamentalmente, né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante, as agências precisam ser inteligentes. As agências, elas têm que ser um poço, um centro de excelência. Eu sempre brinco que, na minha visão, uma agência, se tivesse uma figura para materializar uma agência, é a figura do ET do Spielberg. Tem uma cabeça bem grandona, assim, e os braços fininhos, as pernas fininhas, mas a inteligência é o que interessa. A fiscalização, ela é parte das ações, mas a inteligência, e a Natália acabou de dizer, os recursos tecnológicos estão disponíveis para que a gente possa fazer uma regulação cada vez mais tecnológica, né? Não é só amontoar gente, nós precisamos de gente inteligente nas agências, ele tem que ser um poço de inteligência, de excelência e de qualidade do conhecimento. Porque é com isso que a gente vai conseguir identificar essas mudanças todas que vão estar acontecendo, né? E cada vez com períodos menores, tecnológicos e tantos outros, que é o que a gente vai ter que se defrontar aí. Para finalizar meu discurso aqui, né? Às vezes me perguntam o que é uma concessão. Como é que tu diz uma coisa bem simples, o que é uma concessão? Para mim é muito simples. É um fluxo de caixa, que estão registrados todos, né? Eu sempre brinco, né? Que tem gente que acha que fluxo de caixa é fluxo do caixa. Aí quando o sujeito não sabe o que é um fluxo de caixa, ele não sabe o que é concessão. E, na realidade, o desafio que a gente tem do ponto de vista jurídico, econômico, financeiro, né, e até técnico, é traduzir aquele conjunto de investimentos que traz a valor presente, né, a uma taxa interna de retorno, aquela conversa toda que a gente sabe, e os contratos simplesmente é a tradução legal, né, deste fluxo de caixa. E é isso que é o equilíbrio econômico financeiro que nós ficamos perseguindo. E o que o investidor precisa é ter certeza que este fluxo de caixa, o espírito imbuído nesse fluxo de caixa, vai ser preservado ao longo do tempo. E a forma mais adequada de fazer isso é que as agências sejam capacitadas. O corpo diretivo da agência tem que ser qualificado. Não existe a possibilidade de ter uma agência boa tendo um corpo dirigente que não é bom. Isso pressupõe formação, qualificação, inteligência. Isto é absolutamente central em uma agência. Claro que o que eu estou falando vale para todas as agências, né? Mas eu acho que no caso de transporte, nosso desafio é maior ainda,
do que as de outros setores, porque o nosso gap é bem maior, principalmente em nível dos estados e dos municípios. Então, esse é o grande desafio que eu imagino, Cristiano e Natália, nós e colegas aqui da ABAR, nós tenhamos pela frente. E eu espero que discussões como essa a gente possa fomentar bastante mesmo ao longo do tempo, né? E auxiliar um ajudando o outro para que a gente possa ter a regulação mais qualificada possível. Obrigado, Cristiano. Obrigado, professor Sena. Suas palavras, então, vão ao encontro, né, usando o jargão, vão ao encontro da linha que a gente vinha conversando, da importância da modernização, da inovação, né, que as agências sejam preparadas e saiam realmente da caixa para fazer a gestão dos contratos, fazer a gestão e regular o mercado a que se propõe. Pessoal, aos ouvintes, foi disponibilizado no site a pesquisa de satisfação do webinar. Vou pedir a colaboração de vocês para preencherem, é bastante importante para a gente ir aprimorando o nosso trabalho aqui. Eu vou aproveitar, não chegou nenhuma mensagem, nenhuma questão ainda aqui pelo chat, mas eu vou perguntar à Natália, muito ligado nessa questão que o professor colocou, uma vez que hoje ela atua na Secretaria de Planejamento, né, de parcerias, como que ela enxerga essa questão do planejamento do Ministério Supervisor, pensando sempre, claro, e é assim que tem que ser, em novos projetos, em projetos grandes, cada vez maiores, relevantes, e a adequação da estrutura das agências, essa questão justamente da estabilidade da regulação que vinha se colocando para que a gente tenha, independente do tamanho do contrato, independente das condições que se coloquem ali com o desenvolvimento de novas ideias, que as agências estejam preparadas para absorver essa demanda. Obrigada, professor Sena, foi excelente a sua fala. Cris, sobre essa questão específica, né? A gente, esse ano, no Ministério, publicou uma portaria que rege o desenvolvimento do Plano Nacional de Logística. É incrível a gente pensar que até hoje a gente não tinha um disciplinamento de como fazer, tá? O planejamento no Ministério da Infraestrutura, né? A gente não tem, principalmente a nossa geração, a gente não tem uma cultura de planejamento, né? Acho que em relação a transporte e logística, com a extinção do GIPOT, a gente extinguiu um pouco dessa cultura de planejamento, né? E a gente ressuscitou com a edição dessa portaria, a portaria 123, para quem depois quiser procurar, portaria 123, que institucionaliza o Plano Integrado de Transportes, que rege como ele deve ser formulado, que define os planos setoriais também, né? Então, ele faz uma distinção entre o nível estratégico, tático e operacional, qual a frequência, e super importante, como casar isso com o PPA, com o plano plurianual. Porque acho que outro mal que a gente acaba tendo na administração pública é planejar desvinculado do orçamento que a gente tem, né? Então, todo esse rito agora, ele está descrito e casado com o orçamento. E aí a gente entra um pouco na questão do que você falou, como casar isso com as agências. Acho que também, outro ponto que foi super bem-vindo da nova lei das agências reguladoras foi a desvinculação orçamentária, né? A autonomia realmente das agências. A gente tinha quando as agências foram criadas, elas já saíram com uma autonomia parcial ali, principalmente administrativa, mas com a nova lei das agências reguladoras, agora a gente tem uma autonomia orçamentária das agências reguladoras. Então, o orçamento, ele não vem mais do Ministério Supervisor.
que às vezes a gente acaba tendo um atrito ideológico, político, qualquer que seja, a agência pode ter a sua independência sufocada financeiramente. Então, agora a gente tem uma independência de fato das agências reguladoras. E o que a gente está fazendo no Ministério é isso, que o nosso planejamento seja casado com o PPA, para que vocês enxerguem, né, as vinculadas e o mercado, para onde a gente vai, como que a gente vai estar planejando o nosso futuro, para que o nosso orçamento seja planejado e que para o orçamento das agências reguladoras sejam planejados também. Então, é lógico que a gente tem uma escassez de pessoal e de quadro técnico em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, e a gente vai viver isso pelos próximos anos, né? A gente tem um déficit fiscal, a gente tem uma máquina pública que eu acho que a gente tem muito espaço para talvez melhorar o dimensionamento da nossa mão de obra pública. Às vezes a gente vê setores tendo uma grande inovação, né? Aqui no governo federal a gente tem um programa super importante que é o governo digital, e que com as inovações tecnológicas a gente consegue tirar muitas pessoas do balcão, às vezes, com simples acesso no smartphone ali, como o professor Sena falou, e essa mão de obra ela vai ter, né? A gente vai trabalhar agora, né? Tem reforma da Previdência, a gente vai trabalhar até os 60, 65 anos. Então, a gente tem um espaço ali para requalificar a nossa mão de obra, mas eu acho que do lado do Ministério, agora a gente tem um norte institucionalizado de planejamento ligado ao orçamento. Ótimo. Isso casa perfeitamente até com tu colocou muito bem com a lei das agências, que além do orçamento das agências estar agora, de fato, particularizado, né, autônomo, cada agência é autônoma e independente para o seu orçamento, mas a lei das agências ela também traz vamos dizer assim, uma tarefa para a gente de agência, que é fazer um planejamento estratégico, um plano de gestão anual, uma agenda regulatória, né, que é fundamental para a nossa atividade, elas também vinculadas ao orçamento. Então, colocou muito bem, quando a gente planeja e a gente não olha para o bolso, de duas uma, ou eu não dou conta de fazer tudo que eu planejei, ou sobra dinheiro. E num período em que a gente tem falta de recursos, né, com escassez, sobrar, claro que não é o que acontece na prática, mas sobrar algo mal planejado não é bom, né? Muito bom, Natália. Professor Sena, até puxando essa linha, né, a Natália coloca a questão do governo digital, o governo tem uma política bastante significativa de desburocratização, né, e a gente traz um planejamento vinculado ao orçamento. Aí eu vou puxar um pouquinho aquela ideia do ETzinho, da agência, né, e aí eu gostaria só que tu colocasse um pouco como que a gente vê um ETzinho, como que a gente dá aquela luzinha lá para o ETzinho apontar o dedo e subir num cenário desses, entendeu? Que a gente precisa pensar fora da caixa. A gente tem propostas de ferramentas para simplificar o processo decisório. Quando eu falo simplificar, não é longe de falar que ele se torna mais menor, mas sim de tornar ele mais efetivo, mais rápido. Então, dentro de uma visão assim de regulação, né, como que eu consigo tirar essa maior proveito, né, das minhas agências, maior proveito do meu corpo técnico e do próprio corpo diretivo, num cenário desse, né? Eu tenho quase que uma coisa acéfala, ou com um cérebro pequeno, mas preciso pensar fora da caixa. Como que eu nessa linha? Tá. Da minha experiência aí, que ainda a Natália mencionou a questão da NTT lá, né? Então, assim, ó, no dia 1 da NTT, eu estava lá, né? E tinha zero técnicos.
Aliás, não tinha nada, só tinha os 4 diretores, né? E mais uma pessoa lá que ia ser o chefe de gabinete, e era isso, né? E aí começamos no início, como não tinha concurso, etc., a gente começou a receber muitos funcionários dos órgãos, boa parte deles que estava até em extinção, Rede Ferroviária, DNR, que depois virou DENIT, porque foi uma reformulação que foi feita lá em 2001, né, do sistema brasileiro todo ali. Então foi criada a ANTAC junto com a NTT e tal, foi toda uma reformulação, o DENIT e assim por diante. E aí a gente recebeu este pessoal. Eram pessoas muito experientes, muito mesmo. O que agora, olhando depois, quase aí 20 anos depois, olhando para trás, né? Então, assim, aquele nascedouro, ele de alguma forma, ele foi meio problemático. Por quê? Porque era, como diz um autor, né, o Pedro Nava, um memorialista brasileiro, que ele diz assim, a experiência é como se fossem 2 faróis extremamente potentes de um carro, só que colocados na parte de trás. Então, sempre que a gente quiser dar ré, vai estar bem iluminado, mas andar para frente aí já é um pouquinho mais complicado. E o nosso grande desafio é andar para frente. Então, o que é nessa linha que tu estás colocando, né, Cristiano? A gente sempre tem um risco, na minha visão, das agências, enquanto entidades públicas, de, com o passar do tempo, ela ir se burocratizando, criando uma série de, tanto da ponto de vista dos regramentos, e aí é extremamente importante a análise do impacto regulatório, que é uma criação muito inteligente e bem-vinda, assim, puxa, esta regulação aqui, ela se justifica. E o segundo é que algumas questões operacionais, muitas vezes, elas começam a dificultar o andamento dos mercados. Na realidade, o que a gente busca são mercados eficientes. E o mercado ele vai ser tanto mais eficiente quanto, não é menos regras, mas que a gente só precisa ter regras que sejam essenciais. E estes regramentos essenciais, eles precisam estar articulados dentro de uma lógica, efetivamente, de planejamento. E aí a questão do governo digital, ele é fundamental, né? Então, assim, a ideia de que os processos possam ser conduzidos de forma rápida, com as informações, a própria questão da transparência, me parece, está extremamente vinculada a essas questões do e-government, né? Governo digital e coisas do gênero, né? Por quê? Aliás, eu diria mais até dentro dessa linha, né, Cristiano? Hoje a gente tem no mundo corporativo os chamados como é que chama? Inteligência artificial, né? Big Data. Então, Big Data. O que é o Big Data, né? Big Data significa o seguinte, tu está permanentemente utilizando as informações que estão disponíveis. Este tipo de raciocínio, que hoje cada vez é mais crescente no mundo corporativo, ele tem que fazer parte da nossa realidade. Então, assim, as agências elas não podem estar voltadas para trás, elas têm que estar olhando para frente. E o olhar para frente é com base na disponibilidade de informações, né? O pensar fora da casinha é em cima de bases de dados qualificadas ou espremendo, né, torturando os dados que eles vão nos dar. Então, pensar fora da casinha é nos atrevermos a ir além do que só o by the book ali. É tentar, puxa, como é que eu consigo aprimorar? Como é que eu consigo simplificar processos? Como é que eu consigo incorporar esta inteligência que está aí e jogar todas essas bases de dados para que possam nos auxiliar na tomada de decisão, para que ela seja a mais eficiente e correta possível. Este é um grande desafio. Esse é um grande desafio, principalmente para as pequenas agências. Porque eu insisto, o nosso universo aqui, ele é desde mega agências que nós temos em nível federal, até agências muito pequenininhas que a gente tem em nível municipal, né? Mas a disponibilidade de informação, o manuseio dessas informações a tempo e a hora, eficiente, ela é fundamental até para auxiliar que a gente, como diz o Cristiano, né, consiga pensar fora da casinha. Até porque, e isso eu acho uma coisa que é interessante, em alguns dos mercados, por exemplo, só para um exemplo também,
as grandes companhias, os grandes que hoje operam, né, as nossas rodovias, por exemplo, são empresas extremamente sofisticadas. Isso que eu estou dizendo, elas já fazem, né? Então, esse tipo de inteligência maximizada é o desafio que eu acho que nós temos pela frente. Mas aí, de novo, tem que ter muita gente jovem que não seja surpresa para ele. Quando o cara falar em Big Data, o cara não pensa que é um dado grande de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Então, assim, ó, isso é fundamental, essa oxigenação de pessoas nas agências, para que a gente consiga pensar fora da casinha. Perfeito, Sena. Bom, então, pessoal, já se encaminhando para o nosso final, gostaria de agradecer a Natália pela disponibilidade. Tivemos uma aula magna aqui da Natália sobre essa questão do Ministério, sobre essa questão da atuação das agências. Professor Sena, idem, muito obrigado. Acho que tivemos um pontapé inicial de ouro aqui hoje, na nossa Câmara Técnica. Obrigado. Já passo para vocês a palavra final. Eu só gostaria de informar que dia 24 de novembro, à tarde, a gente fará um novo, dentro do Congresso, esse ano virtual da ABAR, teremos a oportunidade novamente de discutirmos alguns temas ligados à Câmara Técnica de Transporte e Logística. Serão 2 assuntos. A política de redução de fardo regulatório, que foi colocado pela Natália, então nós vamos discutir um pouco esse tema, e na segunda parte a gente vai discutir um pouco sobre regulação responsiva. É um conceito atual, moderno, né? A OCDE tem fomentado essa questão de regulação responsiva, então são 2 temas modernos, né? Temas super relevantes para a atuação de todas as agências, independente da esfera de atuação, e aí, em breve e oportunamente, a gente vai estar divulgando, então, o endereço para conexão e acompanhar. Então, esses são os meus avisos finais. Natália, por favor, últimas palavras. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigada, professor Sena, pela oportunidade desse bate-papo aqui, que foi super prazeroso, super produtivo para a gente. Desejo sucesso a vocês 2 na condução da Câmara e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Obrigado, professor. Eu também queria agradecer mais uma vez a disponibilidade da Natália, essa verdadeira aula que ela nos deu aí, né, com informações fantásticas. E eu insisto, a carreira profissional da Natália é algo inspirador, né? E Cristiano também aí, né, nosso companheiro de condução aí da nossa Câmara Temática, queira Deus que a gente consiga conduzi-la bem. Eu estou extremamente animado com o que a gente possa fazer, né? E como eu disse lá no início, o nosso desafio é muito grande. Nós temos câmaras temáticas da ABAR que estão fazendo história junto com a construção aí das questões específicas do nosso país, e eu espero que a gente consiga fazer o mesmo. Tá? Só para finalizar, esse ponto que o Cristiano está... Eu também reforço o convite do Cristiano, né? Porque discutir o fardo regulatório e a regulação responsiva são elementos extremamente importantes, inclusive para esta ideia de estarmos olhando para frente. E as questões novas que estão sendo colocadas, isso é muito importante. Então, já deixo também aqui, reforço o convite do Cristiano, para que todos que possam participar, acho que vai ser um grande aprendizado, que vai ser ministrado por pessoas que estão aí com a mão na massa em relação a isso. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos, né? E queira Deus que a gente consiga manter aí um bom nível na nossa Câmara, tá? Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite.